Olá, atendendo um máximo de 3 fãs que me pediram isso, vou fazer aqui um track by track do meu álbum Caos. Bora lá. Bom, muita gente pediu, 3 pessoas pediram. Vou fazer um track by track aí sobre o meu novo álbum Caos que eu lancei aí. Pra quem não sabe, eu faço poesia recitada, uma vibezinha meio acústica e tal. E aí eu lancei Caos, né, agora em maio, e esse vídeo tá saindo em agosto, que era uma coisa que eu queria fazer, mas aí, né, coisas vão acontecendo e aí fui deixando de lado. E aí meus 3 fãs pediram, então bora lá fazer um track by track. A primeira faixa desse álbum, que se chama Caos, né, eu acho que, deixa eu explicar, contextualizar o nome do álbum primeiro. Foi um trabalho muito difícil de decidir o nome, tá, desse álbum, porque eu queria desde o ano passado, em torno de outubro, novembro, eu queria muito lançar de novo um álbum. E aí tinha uma ideia, tinha um conceito, tinha um nome já, só que aí isso de repente mudou tudo, né? De repente mudou, algumas músicas não entraram, outras apareceram, enfim. E aí surgiu o caos, porque eu entendi, né, que no meio de tudo esse caos ainda existia a minha pessoa, tentando lidar com todo o caos do mundo. Então o caos vem falar sobre várias coisas, não só um tema. Então por isso que o caos tem um lugarzinho assim no meu coração, porque fala um pouco de mim, um pouco do que eu já vivi, um pouco do que eu queria, do que eu gostaria de viver, enfim. A primeira faixa, Mania Preferida, é bem canceriana, né? Fala bem a verdade. Fala sobre questões de que a gente não consegue de fato encerrar, né? Sentimentos que volta e meia vão aparecendo. E o jeitinho canceriano da gente sempre guardar coisas, né? Tipo, lembranças, memórias, palavras que foram ditas e coisas que a gente gostaria de ter dito também. Então a mania preferida tem esse lugarzinho, assim, sabe? Tipo, a gente vai guardando tudo numa estante, de que é uma coisa bem canceriana, de vou deixar guardadinho aqui que eu não tô precisando agora, mas daqui 5 anos eu vou lembrar disso. E aí eu preciso, né? Coisas que a gente vai guardando, essas pequenas coisas. Então a mania preferida é isso. É uma mania de querer guardar as coisas inacabadas, coisas que foram ditas e coisas que eu gostaria de ter dito e eu não falei. A próxima faixa é Quadros e Retratos. Quadros e Retratos é bem uma questão falando sobre o amor e de como que o amor ele acaba se tornando, está se tornando pelas pessoas uma forma de que, como eu posso dizer, uma questão de interesses, assim, sabe? Tipo, o amor, ele é um jogo de interesse. E aí, por isso que Quadros e Retratos, né, vai falando essa questão de que se tornou uma especulação imobiliária, de que as pessoas não se importam mais com o sentimento em si e que todo nesse jogo, os sentimentos de um poeta, né, que é rico em suas palavras, sejam, né, qual poeta for, ele sempre vai ser tratado como um vagabundo, ou as pessoas não vão se importar com ele, com o que ele fala. E aí o sentimento se torna algo superficial e que as pessoas não querem saber, né? Então Quadros e Retratos falam bem desse sentimento mesmo, de que as pessoas não querem enxergar mais o amor como um sentimento como ele já foi, e que hoje é tudo um jogo de interesses e uma grande especulação imobiliária. A terceira faixa é Já Não Sou o Mesmo. Fala sobre essas mudanças em que acontecem na nossa vida, né? A gente não é Gabriela que nasceu assim, vai ser sempre assim, a gente sempre vai se modificando, vai mudando, né? Coisas vão acontecendo. Então tem essa questão da mudança, né? De sempre você ser uma nova pessoa, né? E aí você vai assumindo novos papéis. E aí quem é você no meio de tudo isso? Né? Então pode ser um pouco contraditório, pode ser um pouco meio egoísta, né? Várias questões aí que podem ser pensadas sobre isso, mas Já Não Sou o Mesmo fala sobre essas mudanças e que acontecem na nossa vida e que todo dia a gente pode se tornar uma nova pessoa, né? A essência ela se mantém, mas a gente sempre vai se modificando e tentando se encaixar em lugares e tal. E
pode ser que nossos pensamentos e nossas ideias mudem, né? Então já não sou o mesmo, fala sobre isso. Folha Verde é o meu xodózinho. Tem uma grande história com Folha Verde. Tudo começou dessa questão de eu fazer poesias e gravar, e, enfim, né, todo esse rolê. Tudo começou lá em 2020, durante a pandemia, né, que eu comecei a dar mais lado a essa questão de escrever poesia e também as pessoas verem, lerem, e nesse caso de escutar, que foi uma coisa que veio, e aí eu comecei a fazer, né, na brincadeira e tal. E aí durante a pandemia, né, eu fiz Identidade, que logo vai aparecer aqui. E em segundo, né, segunda poesia, segunda gravação que eu fiz foi de Folha Verde. E assim, nossa, Folha Verde foi uma composição numa madrugada, antes de dormir, assim, que veio, bateu a ideia. E aí no outro dia eu falei assim, cara, preciso dar um jeito de gravar isso, de fazer de alguma forma. E aí eu fui juntando, né, pra gravar a questão do vídeo, fui juntando tudo que eu tinha de pano, e aí tudo foi começando a aparecer numa questão verde. E aí Folha Verde não aparece, não tem nada a ver com a poesia, e assim, foi uma coisa muito legal porque surgiu a partir do vídeo, que de repente eu percebi que foi pra esse caminho e tal. E aí Folha Verde tem um lugarzinho no meu coração, assim, pra sempre, porque foi esse segundo vídeo que eu gravei. Eu amei a forma em que foi desenvolvendo durante o dia, e foi criatividade, não sei da onde, que às vezes eu não entendo onde que surgiu algumas ideias que apareceram, mas que eu me diverti muito fazendo. E aí Folha Verde sempre ficou no YouTube, né, guardadinho, quietinho ali. Houve, né, alguns percalços por aí, houve algumas questões, enfim, durante um tempo, né, com esse vídeo. E aí até que nessa questão de trazer, né, fazer esse álbum, eu falei assim, eu preciso colocar Folha Verde e Identidade nesse álbum. E aí veio Folha Verde, né, a questão do áudio, né, modifiquei algumas coisas e tal ali. E aí, de fato, lancei ele no Spotify, nas outras questões de música, né, não só no YouTube como ele existia lá em 2020. Então foram 4 anos até essa poesia chegar no Spotify. E ela, assim, é uma das... Eu acho que hoje ela se tornou já que é mais ouvida, já tá com mais de 40 mil streams e tal. E ela sempre vai estar no meu coração, e é muito legal ver que as pessoas gostaram, gostam e estão ouvindo ainda Folha Verde, porque realmente pra mim é meu xodózinho, sempre vai estar aqui no meu coração. Amo Folha Verde. E aí, logo depois de Folha Verde vem Identidade, nesse álbum que elas trocaram de lugar, né, foram criadas de forma trocada. Identidade surgiu eu me recordo, acho que mais ou menos assim, foi o primeiro, né, primeiro vídeo que eu gravei, de fato, que eu falei assim, cara, eu preciso gravar isso aqui e não ficar só no papel. Acho que ela merece algo a mais, assim. E foi esse estralo durante a pandemia mesmo que eu comecei a querer gravar isso e levar adiante. Eu falei assim, né, estamos na pandemia, tá todo mundo passando uma vergonha, por que não, né, arriscar? E aí tentei e arrisquei com Identidade. Identidade tem muito a ver com o sentimento que a gente estava tendo na pandemia, que eu estava tendo, e de sentir sozinho e de tentar entender também quem eu era naquele processo, naquele momento. E assim, foi uma experiência muito massa de criar Identidade. O vídeo, se vocês soubessem como que foi gravado o vídeo, vocês falam, meu Deus do céu. Mas eu se não me engano, eu contei isso no YouTube, não lembro agora, que tem nos comentários, tá? Mas se não, deixa abaixo. E a Identidade eu gosto muito dela, né? Ela não tá assim no meu top 1, porque Folha Verde está, mas seria um top 2, um top 3 ali. Ela é bem marcante pra mim durante essa pandemia que aconteceu lá em 2020. E aí ela faz, né, casalzinho junto com Folha Verde depois de 4 anos aparecer aí no Spotify. E as duas próximas faixas, que são Inerente e Pensamentos, elas apareceram no final, assim, sabe? Tipo, tava bem no final do processo do álbum e tal. E de repente elas apareceram, né? Então foi uma grande surpresa, assim, né? Tipo, tinha outras canções, de repente não foram, e aí elas entraram.
Inerente fala sobre essa questão de ser inerente ao mundo mesmo, né? Da gente se sentir deslocado, da gente não entender certas questões e ficar se questionando sobre isso, né? Então, inerente do mundo, tudo o que acontece à nossa volta, a gente ainda tá meio perdido, a gente não sabe o que a gente está sentindo e o que a gente deseja, tá? Então, inerente tem esse sentido mesmo ali. Pensamentos são esses questionamentos do mundo, né? No meio do todo o caos, e aí, como que fica o nosso pensamento, nossa ansiedade? Né? Então, pensamentos é essa questão do pensamento acelerado, do que está acontecendo, de não entender as coisas e tentar achar respostas, tá? Bom, esse foi o Track by Track aí do álbum Caos. Espero que você tenha gostado. Quem sabe eu trago, né, aí uma versão também dos outros álbuns, né? Eu, Poético e Imperfeito. E quem sabe do próximo álbum também que eu quero lançar no final do ano. Então, se você assistiu, se você gostou, curte, compartilha, tá? Deixa um comentário aí, seja um coraçãozinho, um pontinho, já me ajuda bastante. Certo? Muito obrigado você que aguentou me ouvir até esse momento. E a gente se encontra na próxima. Beijos. E ouçam Caos lá no Spotify e nas outras plataformas também. Beijo.